Obsessão é o melhor filme de terror de 2026 até agora. Será? Vamos descobrir comigo porque esse é um dos maiores sucessos do ano? Obsessão tá em cartaz, é um filme de terror independente que tá dando o que falar na internet, tá sendo um dos filmes mais comentados e não é à toa. Produzido e dirigido por um dos diretores mais novos aí da atualidade, Curry Baker tem apenas 26 anos, ele é um ator, cineasta e comediante que começou aí a sua estreia no mundo do terror no YouTube, quando ele produziu e dirigiu com seu amigo o longa de found footage chamado Milk and Cereal, que está disponível na plataforma no YouTube. Então se hoje você colocar esse nome lá no YouTube, você vai conseguir ver o filme todo. Inclusive, vou ver e vou trazer review aqui pro canal, que eu fiquei super curiosa depois de assistir Obsessão. Eu falei, não, cara, se esse cara fez aí um found footage, eu tenho que assistir. Então já se inscreve no canal e comenta aqui se você quer que eu traga essa review desse filme Milk and Cereal, que promete também, que foi onde ele se destacou aí para as produções cinematográficas. E outra curiosidade é que o Ian, o ator que interpreta ali o amigo do Bear no filme, é amigo do Curry Baker, comediante, e eles têm esse canal no YouTube juntos chamado That's a Bad Idea. Antes de chegar nos números que o filme está fazendo na bilheteria, é importante dizer que se você não viu Obsessão, pelo amor de Deus, vá assistir no cinema, porque é um filmaço de terror com uma premissa assim muito simples e ao mesmo tempo inovadora, onde o protagonista Bear é apaixonado pela sua amiga Nick, só que ele não consegue expressar esse sentimento pra ela, ele fica tentando ali de todas as formas, até que quando ele vai numa loja para comprar um presente para Nick, ele se depara com o salgueiro dos desejos, que é ali um produtinho que vem embalado, bonitinho, um pequeno ramo de salgueiro que ao parti-lo e fazendo um pedido, esse desejo é concedido, mas é apenas um desejo por pessoa. Só que acaba, ele não consegue expressar o amor que ele sente por ela e na raiva dessa possível rejeição, ele faz um pedido de que ela o ame mais do que qualquer pessoa no mundo e as coisas complicam porque ela fica obcecada pelo Bear. O sucesso é tanto que o título já ocupou o topo das paradas das bilheterias americanas, passando aí Michael Jackson, simplesmente Michael Jackson e Diabo Veste Prada 2. Tanto que foi uma dificuldade por aqui para eu achar sala de Obsessão, porque tinham muito mais salas voltadas para Michael Jackson e Diabo Veste Prada, não sei aí no seu estado, mas por aqui foi meio difícil no Rio. Agora que estão abrindo mais salas para Obsessão, por conta justamente do sucesso do filme, né? E cara, eu tô muito feliz porque esse filme fez um feito histórico, porque foi o único terror de baixo orçamento a chegar nesse patamar ali nos Estados Unidos desde 2007 com Atividade Paranormal. Pra vocês terem noção do comparativo de arrecadação dos filmes, o primeiro filme da franquia Atividade Paranormal teve um orçamento aproximado de 15 mil dólares. Uma arrecadação total de 194 milhões de dólares. Absurdos, rios de dinheiros. Já Hereditário, da A24, que todo mundo ama também, que é um filmaço de terror de 2018, ele teve seu orçamento em 10 milhões de dólares. Já foi, assim, muito mais do que Atividade Paranormal, mas arrecadou aproximadamente 90 milhões de dólares. E agora, Obsessão teve um orçamento de apenas 750 mil dólares, enquanto a sua arrecadação nos Estados Unidos, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, já passa de 55 milhões de dólares e tem uma projeção aí mundial de passar aí os 100 milhões de dólares. Então, é um super feito pro terror e a gente fica muito feliz porque são esses filmes independentes e de forma prática, né, seja found footage ou seja, esse que tem uma narrativa, tudo feito com muito detalhe e carinho pelos diretores e entregando aí um trabalho maravilhoso, com uma atuação brilhante e com efeitos práticos ainda por cima, a gente vai falar disso. E falando em atuação, o que foi essa atuação da Indy Navarrete, que interpretou a Nick, a personagem principal desse romance tóxico com o Bear. Cara, que atriz sensacional, as caras e bocas que ela fazia. A gente tava no cinema, mas a gente se escangalhava de rir em alguns momentos, mas era um riso de nervoso, porque era tão ali de 0 a 100 as mudanças de personalidade, como ela conseguia interpretar e passar isso pra tela de uma forma tão natural, de transparecer esse desconforto de estar na própria pele, meio que possuída pelo desejo do salgueiro. Tem vídeo aqui no canal eu reagindo ao trailer, então foi minhas primeiras impressões ao trailer de Obsessão e tava nítido. Teve momentos ali do trailer que eu fiquei arrepiada e poucos trailers me deixam com essa sensação antes de eu assistir o filme. Diretor de fotografia de Obsessão,
cara, ele conseguiu deixar o filme claustrofóbico e a gente ficar super tenso com essas sombras opressivas, porque o terror tava em você não reconhecer mais a Nick. E não só não reconhecer, como você não conseguir ver ela direito. A gente só conseguia ver a silhueta dela no escuro e, no máximo, o brilho dos olhos. E era uma coisa, assim, hipnotizante, que abre margem pra gente que tá assistindo formar, né, esse horror na face dela. Achei incrível os takes, a forma também como o filme, o plano do filme, ele é mais curto, então você fica meio preso, você não tem muito pra onde fugir. E os altos contrastes utilizados aqui em questão de luz e sombra. Principalmente na maquiagem da Nick. Tem uma cena que é, pra mim, a melhor cena desse filme. Como eles fizeram esses contornos, né, essas sombras no rosto dela, pra quando ela estivesse no escuro, aquilo ali ressaltasse ao máximo, como se fosse uma entidade, uma velha ali em sofrimento e agonia, e que casa total com o clima do filme. Nessa parte de efeitos práticos, o simples fato de você brincar com esse contraste, com essa luz e com essa sombra, com a movimentação dela, acelerar, desacelerar. Tem um momento que ela tá andando super estranho e ela volta, né? Eles fazem um reverso no vídeo e ela volta toda esquisita. Você faz ali com a câmera, com a criatividade que outros ali precisam de CGI, precisa de vários efeitos por trás, e aqui você, com uma simples maquiagem, com uma luz, uma sombra e a câmera, você entrega um material de terror muito bom e perturbador. Caso não tenha ficado claro pra você que assistiu Obsessão, o verdadeiro monstro e vilão aqui dessa história não é a Nick, e sim o Bear. O Bear sempre foi o vilão dessa história por ter tomado atitudes irresponsáveis e não assumir as consequências de seus erros e principalmente não aceitar a rejeição. Obviamente também temos ali um amigo escroto, né? Depois a gente descobre que o Ian, ele e a Nick um tempão em segredos, mas ele com o Bear falava, não, espera mais um pouco pra você se declarar pra ela, sendo que por trás tava ficando com ela. É muito angustiante a gente ver esse processo da Nick desaparecendo aos poucos. Ela ainda tá ali, bem lá no fundo, ela tem uma consciência do que tá acontecendo, ela tá sofrendo, mas ela não consegue, não tá sobre uma maldição. E em um certo momento ela tá dormindo, ela fala com o Bear, eu não aguento mais sofrer desse jeito. E o Bear, em vez de tipo, tá, eu vou dar um jeito de quebrar essa maldição, me desculpa. Não, ele simplesmente fala, então quer dizer que é tão ruim assim ficar comigo? Ele não tá dando ouvidos pra ela e ela chega a chorar e falar, cara, eu quero morrer, me mata, por favor. Tem uma cena curta ali de sexo deles dois que é terrível, terrível, terrível. A gente vê claramente que ela tá sendo usada, literalmente usada, como uma namorada perfeita que ele sempre idealizou. Só que saiu do controle. E mesmo saindo do controle, ele prefere continuar naquela desgraça que tá acontecendo, tudo aquilo, ela se machucando, machucando outras pessoas. Prefere aquilo do que viver sem ter ela. Então acaba sendo um filme torturante. Torturante pra gente que tá vendo aquela situação e não consegue fazer nada. Torturante pro Beck, que insiste no erro dele. É torturante pra Nick, principalmente. Cara, tem uma cena que eu acho que todo mundo pulou da cadeira. Foi muito inesperado. É a continuação da cena do quarto. Que ela tá ali na cama, vai beijar ele e tudo mais. E aí, do nada, ela dá um pulo pra trás e dá um grito absurdo. Todo mundo no cinema tomou susto. Todo mundo no cinema tomou susto com essa parte. E em entrevistas, o Curry Baker fala que existe um furo no próprio filme, que isso incomoda ele. Ele mesmo reconhece esse furo em relação ao Salgueiro dos Desejos. E aí ele diz assim, se o One Wish Willow realmente funciona, o que acontece dentro dessa mitologia e as pessoas estão fazendo desejos o tempo todo, então haveria coisas malucas acontecendo, tipo dragões existindo, e nada disso aparece. O mundo parece bem normal no filme, então realmente não faz sentido. E, obviamente, eles escolheram focar naquele núcleo de pessoas, né? Eu acho que ele teve uma decisão certa de concentrar essa história nessa galera. Na Nick, no Bear, no Ian e na Sarah. E aí ele continua. Minha interpretação é que toda vez que alguém faz um desejo, essa pessoa entra em uma realidade alternativa onde o desejo se realiza. Assim, você não está vivenciando todos os desejos ao mesmo tempo. Mas isso também não funciona totalmente, porque o dinheiro cai do teto. Curry, deixa do jeito que tá ótimo. Foca em fazer uma continuação com outros personagens, de repente, e justamente ele fala também sobre a possível continuação da franquia. Obviamente, tenho outros projetos que me empolgam, mas no momento consigo imaginar Obsessão 2.
Ou talvez algo que me anima ainda mais, uma antologia em formato de episódios de 1 hora. Cada episódio mostraria um desejo diferente saindo completamente do controle. Talvez eu dirigisse o piloto com o mesmo diretor de fotografia, e então outros cineastas poderiam trazer suas próprias visões. Isso seria muito legal, concordo? Outra coisa também que eu achei muito legal e genial é que durante o filme eles dão uma pincelada com relação à figura do gato, né? O Bear tem um gato que ele encontra morto em casa porque acabou comendo o remédio que o Bear deixou ali de forma irresponsável. O gato se envenenou e morreu. E no final, o Bear tá com a arma, ele tenta se matar, ele não consegue, e aí ele morre da mesma forma que o gato dele morreu. Quase que um trocadilho da curiosidade matou o gato. Essa curiosidade dele fazer esse desejo também ocasionou a sua morte. O pão com a carne de gato, cara. Nessa hora eu fiquei, ai, cara, aquela carne roxa. Provou do próprio veneno. Eu assisti o filme dublado, mas eu tenho muita curiosidade de ver ele legendado. O impacto é muito maior com a voz da atriz. Por que você não me ama, porra? Na moral. Na moral, na moral. A cena dela matando a Sarah no carro, esmagando a cabeça da menina. Sim, sensacional. A produção desse filme foi top. Pucker up. I'm like a bird. Oh my God. You were supposed to kiss me. E o final do filme, que é muito triste, que todo mundo no cinema fica meio borocochô. Eu até botei esses dias aí uma enquete do Obsessão e a galera, todo mundo votou que queria dinheiro. Então fica de olho também aqui nos posts que eu jogo no YouTube, porque tem umas enquetes muito maneiras de filme. E a maioria votou em dinheiro. Não julgo, não julgo. Ela faz o mesmo desejo que ele fez pra ela no início, só que ele já tinha tomado os remédios, então ele morre nos braços dela. E aí acaba o filme com aquela cena dela chorando, angustiada. Quando a pessoa que fez o desejo morre, o desejo é finalmente anulado. Então a Nick volta a si, depois daquilo tudo, e o filme acaba sobre as letrinhas. E a gente fica ouvindo o choro dela enquanto tá rolando os créditos. Curry, você nos paga por essa desgraça, esse desgraçamento. E eu comentei que o desgraçado do Barry queria anular o pedido dele por ligação. Aí o cara fala, você quer cancelar o seu pedido, o seu desejo? Não, cancelar não, só alterar um pouco só. Super atual também, se você for parar pra pensar as discussões que estão rolando pela internet sobre relacionamentos hoje em dia. São pessoas totalmente distorcidas, uma visão voltada aí pra esse aspecto que é bem obsessivo. Acho que tudo bem a gente ficar obcecado pelo filme, isso sim, porque é um filmaço de terror. Mas não levem isso pras relações de vocês, tá? Não é saudável, não. Não recomendamos. Dito isso, minha nota pra Obsessão ficou aí em 4,5 estrelas. Meu Deus! Ai! Que esse filme ganhe vários prêmios, que a Indy, principalmente pela atuação, ganhe prêmios, porque já entrou pra história, é um super clássico de terror independente, junto com Atividade Paranormal. Se você quiser, eu posso fazer aí uma série falando sobre Atividade Paranormal, pra gente relembrar sobre esse filme. E é isso, não tenham pesadelos à noite com a Nick no cantinho do seu quarto, tá? Chorando e se mexendo igual um caranguejo. Vou deixar pra vocês aqui outros vídeos legais que a gente tem falado muito de filme de terror. Esse ano é o ano do filme de terror, então clica aqui já pra maratonar e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, tchau!